Então, começando com o curso de comandos básicos do Linux. O primeiro comando que a gente vai aprender agora é o ls. O ls ele funciona para listar arquivo. Então, a descrição dele é um ou mais arquivos a serem listados. E você também pode usar caractere coringa nele, tipo o "-a", que mostra todos, o "-b", que é escape, o "-c", que deixa colorido, e assim por diante. Então, como é que funciona? Você vem no terminal, simplesmente aperta ls e ele funciona. Aqui ele está listando tudo que está dentro do onde nós estamos no momento. Se você reparar, os arquivos em azul são diretórios ou pastas, e os arquivos em branco são arquivos mesmo. Então, se você tem alguma dúvida e quer saber alguma utilidade, alguma coisa que ele possa usar, também tem o comando help, --help. Ele lista todas as possíveis utilizações de caracteres junto com o ls. Então, conforme eu disse, o ls-a ele mostra todos e assim por diante. Outro comando bem interessante que dá para a gente usar dentro do Linux é o clear. Esse comando ele serve para limpar o terminal e apagar toda a informação que já estava nele. Na realidade, ele simplesmente joga o cursor para a primeira linha do terminal e a informação fica toda para cima. Então, se a gente reparar, ela está toda aqui em cima. Outro comando muito utilizado no Linux é o cd, que é o Change Directory. Para que ele serve? Ele serve para a gente navegar entre as pastas dos diretórios do Linux. Então, por exemplo, quando a gente deu ls, a gente viu que tinha algumas pastas e um arquivo. Então, eu quero entrar na pasta Downloads, por exemplo, e ver o que tem dentro. Então, eu dou cd Downloads. Pronto, se você reparar, aqui, ó, antes do cifrão, agora está escrito Downloads, e antes não estava. Significa que nós estamos dentro da raiz, que é a barra, e dentro da pasta Downloads. Se nós olharmos, dentro dela não tem nada. E como é que eu faço para voltar? Eu não quero mais ficar na pasta de Downloads, eu quero entrar na pasta de Desktop. Então, o Linux, a gente coloca esse ponto. O que significa esse ponto? Ele volta para o diretório pai do diretório atual, do diretório corrente. Então, se a gente dá ponto, o diretório pai é a raiz, que é onde a gente está. Mas como é que a gente verifica onde nós estamos dentro do sistema Linux? É o pwd. Tá vendo? Nós estamos em raiz, home, administrator. Que no caso, administrator é o nosso usuário. Outro comando interessante é quando a gente navega dentro de algumas pastas e quer voltar rápido para a nossa pasta home, a gente simplesmente dá cd til. Ela simplesmente, literalmente, já volta para home automaticamente, independente de qual profundidade de pasta nós estamos. Então, agora para mostrar o comando cat, se a gente passar o comando cat e é somente um arquivo, ele exibe o arquivo que está. Então, por exemplo, lá no nosso home, ele tem aquele exemplo o arquivo examples.desktop. Então, se eu der cat examples.desktop, ele vai ler o arquivo e vai mostrar para a gente tudo que está escrito dentro do arquivo. Isso eu passando um único parâmetro. Caso eu passe dois parâmetros, no caso cat examples.desktop mais algum outro arquivo, ele concatenaria os dois arquivos, incluindo todo o texto de examples em file. Outro comando interessante é o df. O df ele exibe para a gente todas as partições e tudo que está sendo usado no nosso HD. Então, caso a gente digite df, ele vai apresentar o file system e tudo mais HD,
os blocos que ela tem, quanto está usado, quanto está disponível e qual a porcentagem de uso delas, bem como aonde elas estão montadas dentro do Linux. Outro comando interessante é o StartX. Esse StartX ele funciona para abrir o gerenciador de janelas do tipo Windows-like dentro do Linux. Para que serve isso? Quando você está num Linux e ele tem esse pacote instalado e você normalmente já utiliza o modo terminal, você já entra pelo modo terminal e você quer utilizar o modo de janela, o gerenciador de janela, você digita esse comando, StartX, e ele já automaticamente inicia o gerenciador de janela. Aqui, como eu estou utilizando o Ubuntu para fazer essa videoaula, esse comando acaba não tendo muito sentido eu mostrar ele para você, porque eu já estou utilizando o gerenciador de janela. E como é que eu faço para criar uma pasta no Linux? É o comando mkdir, é o mesmo do Windows. Então, por exemplo, se eu coloco mkdir test, ela criou dentro do diretório que eu estou uma pasta chamada test. Se a gente reparar, ele está aqui, ó, test, em azul. Então, por exemplo, vamos entrar em desktop, dar um ls, não tem nada. Agora vamos criar uma pasta aqui dentro. Então, mkdir test. Agora, se a gente der um ls, o teste já está ali. Então, o mkdir ele cria uma pasta, um diretório para a gente. Então, mk é makedir. E como é que faz para remover esse diretório? É o rmdir. Então, eu vou lá, digito rmdir, o nome da pasta, teste. Pronto. Se a gente der um ls de novo, não vai ter nada. Agora, vamos criar um arquivo no diretório corrente, só para demonstrar como é que faz para apagar e criar o mesmo. Normalmente toda distribuição Linux ela vem com alguns editores de texto já instalados. O que a gente vai utilizar aqui é o Nano. Então, por exemplo, se eu falar Nano e abrir, ele me abre um editor de texto. Aqui embaixo tem todas as opções e tudo mais, então eu vou só colocar algum texto qualquer aqui dentro e vou salvar. Ctrl X. Aí ele está falando, ó, é para salvar? YDS. Qual o nome do arquivo? Teste.txt. Está salvo. Então, se a gente der um ls, o teste.txt está ali. Como é que eu faço para apagar esse arquivo? Criei um arquivo errado, algum arquivo de configuração errado, quero apagar. rm. O rm apaga o arquivo. Então, rm teste.txt. Pronto. O arquivo já foi apagado. E se eu quiser apagar um diretório com rm, tem como? Tem. Tem como. Então, vamos criar um diretório aqui, uma pasta. Para teste. Então, ela está dentro do meu desktop. Então, rm-r teste. Pronto. A pasta está apagada. Outro comando bem interessante que dá para usar é o who. Para que serve o who? O who ele serve para você verificar quem está utilizando o sistema naquele momento. Como o Linux é um sistema operacional que originalmente foi criado para ser servidor ou gerenciar servidores, você pode às vezes ter mais de um usuário conectado nele naquele momento, utilizando ele naquele momento. Então, se a gente digita who, a gente verifica qual usuário nós somos e aonde nós estamos logados no momento. Outro comando interessante é o date. Ele serve para mostrar a data e a hora que você está configurado dentro do Linux. Como é que eu faço para criar um usuário dentro do Linux? Primeiro eu tenho que ter permissão de root, o que eu já tenho. Se você observar aqui, não é mais o cifrãozinho, agora é um joguinho da velha. E eu dou user add e o nome do usuário.
Joãozinho. Pronto, o usuário está criado. E como é que eu faço para excluir o usuário? Eu não quero mais ter o Joãozinho. Eu venho para excluir o usuário é user del Joãozinho. Pronto, o Joãozinho não é mais criado, não existe mais Joãozinho dentro do nosso sistema, o usuário Joãozinho. Mas vamos supor que ele exista e que eu preciso mudar a senha dele. É o pswd Joãozinho. Aí ele vai me pedir a senha. Vou colocar 123. 123. Pronto. Senha criada com sucesso. Vamos remover o Joãozinho de novo. Pronto. Usuário removido. E como é que eu faço para mover um arquivo de uma pasta para outra, de um diretório para o outro? A gente utiliza o MV. Se a gente observar, aqui dentro do nosso diretório atual, que é o desktop, a gente tem um arquivo chamado test.txt. E eu não quero que ele fique no meu desktop, eu quero que ele fique na minha home. Então como é que eu faço isso? MV, o nome do arquivo, test.txt, e o diretório destino, que no caso seria o /home, e o nosso usuário, administrator. Pronto. Se a gente der um ls de novo, a gente vai notar que não tem mais nada no diretório atual. Se a gente voltar para o diretório pai, que é o nosso diretório home, e der um ls, o arquivo está aqui, presente. test.txt. Outro comando interessante que dá para a gente utilizar no Linux é o ps. O que o ps fala para a gente? Ele nos mostra quais os processos ativos no momento. Então, se a gente olhar, o bash, que é o nosso terminal, está sendo utilizado, e o próprio ps, que foi chamado. Outro comando interessante que a gente pode usar é o history. O que o history fala? Ele vai mostrar para a gente todos os últimos comandos que a gente utilizou. E como é que a gente faz para desligar ou reiniciar o nosso sistema Linux? No Linux é bem fácil. Tem o comando shutdown. O que o shutdown faz? Se eu digitar só shutdown e apertar Enter, ele vai desligar o meu sistema. Se eu utilizar algum dessas opções, que é o R, por exemplo, ele rebuta o meu sistema. Se eu digitar o "-H", ele deixa o sistema em halt, que é, no caso, ele em descanso. Entendeu? Ele não literalmente desliga o sistema e deixa ele como se fosse suspenso. Outra coisa bem interessante que a gente pode utilizar dentro do próprio shutdown é a adição de tempo. Então vamos supor que eu gostaria que meu computador reiniciasse daqui 10 minutos. Então eu ia lá e digitava "-R" de reboot e mais 10, que daí no caso seriam 10 minutos. Quando eu apertar Enter, ele vai enviar o comando, o kernel vai entender, vai ler e vai esperar 10 minutos. 10 minutos passados, ele vai reiniciar o meu sistema automaticamente para mim. Agora, tem um outro comando que se eu quiser só reiniciar, tem um outro comando que eu não preciso necessariamente dar o shutdown "-R". Eu posso usar o próprio reboot. Se eu digitar só reboot e apertar Enter, ele automaticamente já reinicia o sistema. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.